Arsenal de Gabriel Jesus decide contratar. Rapaziada, a gente tem que falar sobre a atualização de Roger Guedes, Carlos Miguel, enfim, no Palmeiras. Mas como anda a sua assinatura, também exames médicos, quanto que o Palmeiras vai pagar, não podemos esquecer da partida do Verdão e o Abel falando sobre renovação, carta na rede, muito mais que 90 minutos. Dale porcada, como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado aqui pela sua presença. Caiu de paraquedas, não esquece do seu like, da sua inscrição. Se puder, hype o vídeo pelo celular e pense em ser membro, que eu coloco o nome de todos os membros durante o vídeo. Tamo junto, bora começar aqui os nossos assuntos. Rapaziada, começar com a partida do Palmeiras, né? A partida de ontem. Não tem como falar que o Palmeiras não jogou bem. Palmeiras jogou bem. Palmeiras a gente percebe, né, ali com algumas mudanças que o Abel fez, mudou o estilo de jogar do que foi quinta-feira contra o Universitário. Manteve o Vitor Roque, manteve o Flaco, mas mesmo assim, a entrada do Facundo, você vê que mudou um pouco ali a característica. Eu ainda prefiro o Sousa, apesar de ainda questioná-lo um pouco, porque ele não deu um chute pro gol. O Facundo é um pouco diferente, mas eu ainda acho o Facundo Torres abaixo. Felipe Anderson começou o jogo muito mal, foi melhorar a partir do gol. A partir do gol mudou a história. Mudou, começou a jogar bem, apareceu mais próximo da área no segundo tempo, mudou até seu estilo de jogar. Eu acho que ele começou a pisar mais na área, né? Sentiu ali o gol que ele fez, então acabou dando ali uma injeção de ânimo para ele, que ele acabou chegando melhor na área. E isso, cara, não adianta, a gente tem que falar. Antes do gol, ele tinha falhado em lateral, tava falhando em toque, deu um recuo ali pro Everton, que foi ridículo, tentou de peito, teve que corrigir de cabeça, a bola quase sai do Everton, perdeu bola na lateral, a bola no pé dele, o jogador vinha e tomava a bola dele, mas fez o gol, melhorou. Ótimo, é isso mesmo que a gente tem que analisar. Palmeiras, apesar de tudo, né, não fez uma partida ruim, um jogo bem preso, bem truncado, um jogo bem decidido no meio campo, e até o gol do Palmeiras eu vi o Botafogo um pouco melhor. O Botafogo tinha chutado 3 bolas ao gol pro Everton, o Palmeiras não tinha acertado o gol ainda, hein? Mesmo com aquele lance do Vitor Roque, que ele gira e chuta, passa do lado da trave, o Palmeiras não tinha acertado o gol. Então a gente vê que o gol ali salvou o Palmeiras mesmo, mudou a história da partida. Aí virou o segundo tempo, né? Antes de terminar, o Everton fez uma baita defesa, e é isso que eu falo. Goleiro do Palmeiras tem que fazer milagres. Não adianta pegar as bolas óbvias. Estou no gol, no meio do gol ele pega. Estou em cima dele, ele pega, sabe? Não é isso, gente. O goleiro do Palmeiras, ele tem que fazer aquela defesa absurda. O cara chutou fora dele, ele esticou a mão, bateu no punho dele e saiu. Isso sim é defesa. Então o goleiro do Palmeiras é o que eu falo, ele tem que ter o a mais. E incrivelmente, o Everton fez essa defesa, foi bem ali, aqui durante a semana também, né, o Universitário era muito fraco, mas ele foi muito bem hoje e foi na chegada do Carlos Miguel. Carlos Miguel chegou, então com a contratação dele parece que a sombra já começou a funcionar, a sombra de uma reserva, a altura, né? Essa é a realidade, é isso que a gente tem que falar. O Lomba não é a altura. No segundo tempo, rapaziada, Palmeiras, ele ficou claro ali, né? O Botafogo tinha que sair, começou a fazer as substituições e isso muda o estilo de jogo. Não tem jeito, rapaziada. A gente tinha o Aníbal Moreno, que estava com o amarelo. Eu até achei que o Abel mudaria ele e não mudou. Manteve ele até o final do jogo. Eu achei que mesmo com gol, ele tiraria o Felipe Anderson, que estava péssimo. Mesmo assim, ele manteve o Felipe Anderson, que no segundo tempo chegou a criar de 2 a 3 jogadas próximas de gols. E com isso o Botafogo começou a alterar e fazer a pressão. Eu acho que um ponto ali, né, que a gente tem que analisar, assim que ele tirou o Flaco e tirou também o Vitor Roque, cara, o Palmeiras não atacou mais. Tudo bem, o Botafogo, ele começou a apertar, começou a sufocar o Palmeiras, começou a jogar o Palmeiras na lona pro Palmeiras ficar acuado, mas a gente já tava ali com o Maurício e com o Luigi.
E o Luigi, cara, no ataque, muito difícil, muito difícil. Não tô falando que ele é ruim, eu tô falando que pra esse jogo, do jeito que o Abel colocou o Luigi pra jogar na velocidade. A realidade é essa, né? A gente pede tanto o Luigi como atacante, e ele, cara, não rendeu nada ali. E terminou a partida ali, rapaziada. Palmeiras 1 a 0, Luigi perdendo um gol, né? No último lance da partida, incrível, incrível. Ele tinha que ter dado uma passada mais rápida antes do cruzamento, porque ele estava na mesma linha do zagueiro. Ele poderia ter antecipado isso e faltou ali talvez um pouquinho mais de energia para ele empurrar essa bola para o gol. No mais, uma grande vitória. Palmeiras não estava vindo com retrospecto bom dentro do Nilton Santos contra o Botafogo. E aí saiu com a vitória. A gente já está em segundo no campeonato, apenas 3 pontos, né? Acho que 4 pontos do Flamengo, mas com um jogo a menos. Então a gente pode chegar aí, diminuir, ficar 1 ponto atrás e ter, né, praticamente 1 ponto do Flamengo e com os números de jogos iguais. Se eu não me engano, falta ainda o jogo do Santos, que o Palmeiras não jogou contra o Santos. Esse jogo precisa recolocar. Virou o turno e ficou faltando uma partida ainda, hein? Caraca, gente, que mancada. É isso, rapaziada. Os 3 pontos é importante. O Abel, ele fala após a partida, né, ali na coletiva. Eu falo que eu não vou ouvir, mas eu fico... Putz, mano, vai que a coletiva é boa, né? Tenho que ouvir. Vai que o Abel fala de estratégia, fala do jogo. Falou pouco. Foi perguntado para ele sobre o contrato, ele leu, ele já tinha algo preparado, né? Ele explicou ali que é explicar o inexplicável, né? É mais fácil ele falar, assinei, não sei o quê, e deu a dizer. O Palmeiras disse que se responsabilizaria pelo que ele fez, ajudaria ele e ajudou. Ele falou que ele ia resolver isso, o Palmeiras tomou a frente e ajudou. É a Leila, cara. A Leila usa ele como um escudo. E a gente sabe que a politicagem no Palmeiras vai fazer isso, ela vai utilizar. E ele falou sobre renovação, que agora ainda não é hora, que ele vai decidir isso no final do ano junto com a família dele. Então, gente, a família dele, a esposa dele, as filhas dele amam o Brasil, já estão adaptadas aqui no Brasil, em São Paulo. E ele também adora o Brasil. Ele deve renovar com o Palmeiras. Fiquem tranquilos. Eu critico o Abel, mas você quer que o Abel saia? Assim, se ele melhorar, ele tá mal. O Abel tá mal, gente. Se ele melhorar, eu quero que ele fique. Se não melhorar, aí, cara, precisa tomar uma decisão de tirá-lo. Porque o time do Palmeiras tem que jogar melhor. O time do Palmeiras gastou 500 milhões de reais, gente. Então fez contratação, deu elenco, deu jogadores, deu material humano. É muito diferente. Eu sei, é um elenco novo, precisa se entrosar. Vamos ver como será aí nos próximos meses, mas é aquilo, gente. Se não ganhar nada, a crítica vai chegar. Infelizmente, é assim. Tem que, pelo menos, cara, tá jogando bem. Se você perde jogando mal, todo mundo entende. Pô, jogou... Se você perde jogando bem, desculpa. Pô, jogou bem e perdeu. Pô, cara, o acaso, sabe? Porque é muito melhor, é muito mais fácil você ganhar jogando bem do que ganhar jogando mal. Essa é a realidade, tá? Vamos lá, rapaziada. Mercado da bola atualizando tudo aqui hoje, na data de 18/8. O Carlos Miguel chegou ao Palmeiras, cara. Já eu tinha trazido vídeo falando disso, que ele estava aí, chegou no aeroporto, foi entrevistado, foi perguntado uns negócios legais. E é o seguinte, ele foi na academia de futebol, foi direto para Barra Funda. E vamos lá para os números, né? O Verdão irá desembolsar 5,5 milhões de euros, 34,7 milhões de reais na cotação atual. E mais 500 mil euros em bônus, que vai dar aí 3,1 milhões. Esse bônus não, metas, né, gente? Desculpa. Em bônus e metas. Agora é o seguinte, o Palmeiras comprou 80% do jogador e o Nottingham ficou aí com 20% do Carlos Miguel. O Palmeiras gastou 34 milhões por 80%. E o jogador de 26 anos e 2,4 metros. Então o Carlos Miguel, ele chega para assumir a titularidade. Não digo que será hoje, não digo que será semana que vem, mês que vem, porque o Everton é um cara que ainda defende, né? A gente viu ainda na partida de ontem o que ele fez. A emoção dele de ter pego aquela bola. Ele precisava realmente fazer aquela defesa. E ele fez.
e fez por ele. Ele precisava para dar essa motivação para ele. E o Carlos Miguel, ele chega para assumir aí pelo menos o banco de reserva. Lomba deve ser o terceiro goleiro que não deve renovar, contrato termina no fim desse ano. Acho que faz sentido até não renovar. O Everton tem contrato até final do ano que vem, Palmeiras deve renovar com ele, e a gente vai ter aí uma disputa, né, sadia ali, quem tiver melhor, que jogue, esteja em campo. Lembrando que o Carlos Miguel, ele está há muito tempo sem jogar partidas, né, tava treinando na Inglaterra, mas não jogava. Ele era reserva. Aí a gente vê a mudança que ele vai ter que fazer em tudo, né? Em questão aí de treino, questão de ir para jogo. Então ele precisa ganhar essa posição. É isso, rapaziada. Rapaziada, não esquece de vir aqui e deixar seu like. A cada like ele vai para 10 pessoas. Quero falar agora sobre o Roger Guedes, atualização se ele vem ou não pro Palmeiras. Semana passada eu trouxe para vocês que seria uma boa o Palmeiras fazer uma oferta pelo Roger Guedes, né? E até indiquei lá para alguns amigos, conselheiros do Palmeiras, falei, leva isso daí para frente, meu. Roger Guedes paga isso daí e vê o que rola, né? Ele é um cara que ainda joga bem, ele tem 30 anos, 29, 30, é um cara novo até. E a informação que a gente tem, né, é que realmente o Roger Guedes, ele não é um cara bem visto no Palmeiras, devido ao que aconteceu lá em 2017 e 2018, quando ele jogava pelo Verdão, aquele treino, né, que teve no Palmeiras, aquela confusão que aconteceu, e o Guedes, ele é queimado dentro do Palmeiras. Infelizmente, né, eu até entendo o pessoal, eu não concordo, eu acho que pra mim, se você tem a oportunidade de contratar o cara, que é um baita jogador, tá mostrando muita coisa, então vai e contrata. Tem que ficar enrolando muito. Mas o Guedes aí, então será descartado do Palmeiras. Agora é o seguinte, Arsenal de Gabriel Jesus decide contratar zagueiro do Palmeiras. Rapaziada, a info é que tá para chegar uma proposta de 10 milhões de euros pelo Benedetti, 63 milhões de reais, e o Arsenal, que teve agora a saída de um zagueiro jovem, procura outro zagueiro no mercado no precinho, né? No precinho eles querem. Não querem pagar aí 20 milhões, 30, 25, não. Eles querem pagar pouco. Então, 10 milhões ao mínimo é o que o Palmeiras pede e é o que pode chegar aí para o que pode chegar do Arsenal ao Palmeiras. Se chegar proposta menor, eu acho difícil o Palmeiras vender. Porque eu vou falar, 10 milhões pro Benedetti, que jogou 3, 4 partidas, cara, pô, é uma grana, né? É uma grana do caramba. Do mesmo jeito do Thales. O Thales mal jogou, mal isso, mal aquilo, vão oferecer aí 10 milhões. Palmeiras já faz mais de 120 milhões, do nada, 120 milhões entrando em grana de Benedetti e Thales. Seria incrível. Então aí, agora a gente aguarda os próximos dias, lembrando que a janela de transferências está aberta até dia 2 de setembro do mês que vem. Fechou, rapaziada? Não esquece do seu like, da sua inscrição e avante palestra!